Nós vamos usar um fio de lã. Esse fio aqui tem 750 tex, 133 metros. Ele pede agulha de tricô 5 a 6 ou de crochê 4 a 5. Eu vou usar uma agulha de crochê 3,5, tá? Dessas grossas aqui. Então, é muito fácil de fazer. Ah, a cor também desse fio que todo mundo pergunta, né? É 84,73. Vamos lá. Para iniciarmos, nós vamos fazer um anel mágico, assim. Insiro a agulha bem no meio dele, ele está cruzadinho. Passo o fio por dentro. E agora eu fecho com uma corrente. O anel mágico está feito. Vamos preencher todo esse anel com pontos baixos em crochê. Você vai preencher o círculo dando toda a volta nele. Eu nem vou contar aqui quantos, que você vai ver o círculo que você quer de acordo com o fio que você estiver usando. Porque esse ponto aqui, ele não é contado. Nós vamos fazer de uma maneira enviesada, que ele vai aumentando sozinho, aos poucos, sem você precisar ficar contando ponto. Vou fechar o meu círculo aqui dessa maneira. Vou para o primeiro ponto, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Então, nós temos o nosso primeiro círculo feito. Agora, vamos lá. Eu levanto uma corrente e venho. O ponto está bem aqui. Nessa corrente anterior que nós fizemos aqui, nessa anterior, eu levantei um ponto, venho com a agulha na corrente anterior, dobrando assim para trás. Insiro a agulha, laço o fio e levanto. Tenho 2 pontos na agulha, laço o fio e tiro. Vou no próximo ponto, embaixo dessas 2 hastes aqui da corrente, insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto baixo. Volto nesse ponto anterior que nós subimos aqui. Veja bem, cruzo a agulha assim dessa maneira. Insiro a agulha, laço o fio e puxo. Fiz um ponto baixo. Vou no próximo ponto, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Volto no ponto anterior e faço outro ponto. Automaticamente, nós estamos fazendo esse ponto de forma espiral, enviesado, e não estamos fazendo aumentos de pontos, porque ele por si, ele já vai aumentando de acordo com o tamanho da peça. Então, veja bem, no próximo ponto, insiro a agulha, levanto, 2 pontos na agulha e puxo. Venho com a agulha aqui no ponto anterior, cruzando, olha, venho cruzando o ponto, laço o fio e levanto. Novamente, e assim nós vamos fazendo por toda a nossa carreira. Note que ele já vai aumentando, não fica godê e também não cumbuca. Próximo ponto, ponto anterior. Veja que eu cruzo. Vamos fazendo isso por toda a nossa peça, indo e voltando com o ponto. Ele fica muito bonito depois de pronto na nossa peça. Chegamos no início, insiro a agulha no primeiro ponto que eu fiz, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Subo uma corrente e vamos voltar no ponto aqui atrás da corrente. Ao invés de você pôr aqui na frente, você vai pôr aqui atrás do ponto, tá? Então, você vem com a agulha atrás, veja que nós cruzamos o ponto, laço o fio e puxo. Um ponto no ponto da frente. Puxo, volto no ponto anterior e faço um ponto. Próximo ponto, um ponto no ponto da frente. Faço um ponto e volto no ponto anterior. Sempre assim, tá? Então, agora nós vamos fazer
toda a volta do nosso trabalho e todas as carreiras desse jeito, até chegarmos no tamanho desejado da parte de cima da nuca do seu chapéu, tá? Você pode fazer com esse fio de lã, você pode fazer com fio de algodão, com fio de fita, né? O que você desejar, tá? Eu não conto os pontos porque, dependendo da grossura do seu fio e do tamanho do seu ponto, você vai fazer mais ou menos ponto que o meu. Mas, seguindo essa regrinha, você vai fazer para qualquer idade. Aqui embaixo no blog, eu deixo... Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu deixo o link do meu blog, aonde você vai ter a tabela de medidas para o seu chapéu, tá? Para qualquer idade. É só seguir o modo de fazer. Olha que bonito que ele vai ficando. Cheguei no meu tamanho. Então, nós temos aqui 17 centímetros de fora a fora. Mas, como eu ensino a medir em volta da cabeça para você ver se dá certo, então, eu vou medir aqui para vocês verem. Contando aqui, olha, da agulha, nós damos a volta com a nossa fita métrica desta maneira. Chegamos até o final, eu estou com 55 centímetros de volta da cabeça, como ensino vocês a tirarem a volta da cabeça. Agora que nós chegamos nessa etapa, veja o lado direito como que ficou, o avesso ele fica assim. Se esse miolo do seu círculo começar a abrir, é só você puxar esse fiozinho aqui, que ele fecha, e depois, quando terminar o trabalho, você pode arrematar ele. Agora, nós vamos fazer a parte do fechamento da cabeça, né? Antes de chegar na aba, ou seja, a parte de cima, que é a copa do chapéu. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui por baixo da corrente, laço o fio e faço um ponto baixo. Venho embaixo da próxima corrente, laço o fio e faço um ponto baixo. Um ponto embaixo de cada corrente. Agora, nós não vamos mais enviesar o ponto, não vamos mais fazer aumentos nenhum, né? Porque o enviesado, ele já aumenta. Então, você fazendo o ponto sobre ponto, o que vai acontecer? Ele já vai começar a cumbucar, a fechar. Você pode fazer esse tipo de base para uma bolsa redonda também, que dá certinho, viu? Porque você faz o fundo da bolsa até o tamanho desejado e depois você faz esse ponto aqui. Eu vou ensinar a fazer uma bolsa assim para vocês verem como que é, né? Só que daí eu pego diferente, eu pego por dentro da corrente para ficar o formato do fundo da bolsa. Então, vamos continuar dando toda a volta até chegarmos aqui nesse início. E você já vai perceber que ele vai começando a cumbucar, tá? Então, veja como que ele já começou a fechar. Quando eu chego aqui nesse último ponto, ao invés de eu inserir a agulha, laçar o fio e levantar o ponto, não. Eu insiro a agulha, laço o fio. Eu tenho 2 pontos na agulha. Eu laço e faço um ponto baixo deitado assim. E agora vou no próximo e faço um ponto. Vou no próximo e faço um ponto. Ele vai ficar enviesado. Só que daí, para vocês saberem o número de carreiras, vocês vão ter que marcar aqui o ponto. Porque quando ele chegar aqui, ele já vai passar por cima. Não vai ter mais escadinha para subir o ponto. E eu vou mostrar para vocês. Cheguei aqui no último ponto, na marcação. Eu vou tirar a marcação daqui. Nesse primeiro ponto, eu já faço um ponto e continuamos seguindo, fazendo ponto sobre ponto. Sempre pegando embaixo dos 2 elos. Então, veja bem que não tem mais escadinha aqui. Ele já vai ficando enviesado. Eu só coloco o marcador para saber onde que eu vou terminar a minha copa do chapéu. Ou seja,
essa copa do chapéu, agora a gente vai fazendo a largura até chegar à testa, ou seja, um pouco acima da sobrancelha, para que ele fique bem preso na cabeça, tá? Não faça curta, porque senão ele não vai ficar muito preso na cabeça. Vai ficar aquele chapéu com copa pequena e fica feio também. Então, vamos continuar a fazer e assim que eu chegar no tamanho da minha copa, eu volto aqui mostrando para vocês, para nós começarmos a nossa aba. Chegamos aqui na altura da minha peça, eu vou mostrar para vocês quanto deu. Se vocês quiserem fazer até um gorro assim, vocês podem fazer. É só parar aqui, tá? E fazer o acabamento. Olha, no total, do início até aqui, vamos 18 centímetros, tá? É a altura da minha peça para esse tamanho. Agora, vamos começar a aba. Vamos começar o ponto enviesado novamente? Então, eu parei no ponto aqui. Como que eu faço? Eu venho com a minha agulha no ponto de trás, olha assim, ó, nesse orifício de trás. Insiro a agulha, laço o fio e levanto. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Volto com a agulha aqui no ponto de trás, insiro a agulha e levanto. Ponto da frente, ponto baixo. Volto no ponto de trás e faço um ponto enviesado. Automaticamente, quando estou fazendo assim, nós já estamos fazendo aumento na nossa aba. Aquele aumento que vai devagar, sem que ela fique gotê, tá? Então, é só continuar assim até aqui o início da nossa carreira. Vou pôr a marcação aqui e eu volto mostrando para vocês como é que continua. Pode ver que não ficou degrau nenhum. Nosso trabalho não fica com marca e nem com degrau. Vamos fazer assim até eu chegar na marcação e nós vamos continuar fazendo. Eu vou mostrando para vocês como é que fica. Olha só, o avesso e o direito. Vejam bem que a aba já está formando. Olha que belezinha que ela fica. Então, chegamos aqui na marcação. Ao invés de eu fechar aqui a marcação, como eu fechei nas carreiras anteriores, nós vamos fazer ela enviesada também. Então, eu chego aqui, olha, nesse ponto, o próximo ponto, laço o fio, volto no ponto anterior. A marcação estava aqui, certo? Vou no próximo ponto, faço um ponto, volto no ponto anterior e continuamos fazendo desta forma. Eu só vou colocar o marcador aqui para saber aonde que começou a minha carreira, para depois eu terminar a minha aba do mesmo tamanho. E agora, você vai fazendo isso por todas as voltas, porque nós não temos degrau. Vamos fazendo assim, não pule ponto e não faça pontos a mais. É um ponto lá na frente, volta e põe o ponto aqui atrás. E aí, ele vai aumentando de forma gradual, perfeita, sem ficar godê e sem fechar a peça. Vou fazer aqui até o tamanho desejado da minha aba e volto mostrando para vocês como é que a gente vai fazer o acabamento da nossa peça e a medida da aba, como é que ficou, tá? Lembrando que a tabela de tamanhos eu deixo o link na descrição do vídeo. Para você fazer do tamanho desejado, é só seguir esse modo de fazer. Se for uma lã mais fina, você vai ter que fazer mais carreiras. Se for a lã grossa igual essa, você vai fazer o mesmo número. Para uma criança, para um adulto, faça da cor que desejar. E quando você desejar não querer fazer em lã, você pode fazer com o fio de algodão. Use o barbante número 6 ou número 8, que ele é muito bom para trabalhar o chapéu, tá bom? Então, vamos continuar. Olha que aba bonitinha que tá ficando, parece aquele ponto X, né? Pois é um ponto X, porque ele vai aumentando. E olha o avesso.
tá? Chegamos aqui na marcação. Nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5. Veja bem, depois da marcação, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, chegamos realmente no início do trabalho. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Você vê a corrente aqui, você insere a agulha nela, bem no meio da corrente, laça o fio e tira num ponto baixíssimo. Veja que eu já deitei a carreira aqui. Venha na próxima corrente. Vamos fazer todas as correntes, tá? Laça o fio e puxa. Todos em ponto baixíssimo dessa maneira. Não pule ponto e não faça ponto a mais para não deformar a nossa aba. Então, estamos pegando em todos os pontos, fazendo o ponto baixíssimo. E ela vai ficando uma corrente dupla aqui. Vamos dar a volta até chegar aqui no início para darmos o acabamento final da nossa peça. E todas as medidas prontas. Vamos agora ao arremate. Tiramos a marcação, né? Não precisa mais. Olha, puxo o fio, venho no primeiro ponto que eu já fiz aqui, olha, onde tem esse risquinho aqui, foi o início da nossa carreira. Então, eu passo o fio por baixo, ele vai continuar com 2 risquinhos. Veja bem. Agora, eu venho com o fio por detrás, passo por dentro de um ponto. Se você quiser usar uma agulha de crochê menor para fazer isso, se facilitar, também pode, tá? Passo o fio lá por dentro, uma agulha de tapeçaria também. Assim, não lacei o ponto. Olha. Tá? Agora, é só vir aqui por detrás, pelo avesso, e passando o fio por dentro de alguns pontos. Para que ele fique bem arrematadinho e não apareça aonde que foi esse arremate do fio. Olha, pego 2, 3 pontos aqui, passo o fio, posso vir para cá, nesse lado aqui, e assim você arremata a sua peça. Se você quiser passar um pingo de cola de tecido, você pode, mas não é necessário. Ajeitamos o ponto aqui e a nossa peça ficou pronta. Então, no total aqui da peça, vamos colocar ela bem assim. Ela ficou do início até o acabamento com 20, quase 25 centímetros. Deixa eu pegar bem aqui no comecinho. Olha, 25 centímetros, tá? Então, ele fica assim, dobradinho. E depois, você arrumando ele em pé, né? A sua aba fica assim, viradinha. Aqui na frente, ela vai ficar assim, assentadinha, do jeito que você desejar. Se você quiser puxar tudo para baixo também, quando tiver na cabeça, também pode. Fica que nem aqueles chapéu assim de praia, né? Que fica com a abinha virada assim para baixo, tá? Como você viu nas fotos, é o modelo que fica essa peça. O lado avesso, se você por acaso vestir ele ao contrário, né, no escuro, ele fica tão bonito quanto. Olha, que bonito que ele fica. Não tem nenhum ponto, não tem emenda, você vê que não tem marca de união, não tem nenhuma marca, nem na peça de cima, nem no círculo que nós fizemos, e nem no chapéu inteiro, sem marcas nenhuma, ok? Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!